Saudações, jovens. Vamos tentar ver se esse ângulo fica melhor com a câmera, tá? Eu coloquei lá ao contrário. Vamos ver se funciona. E travei também a rotação. Sim, o que a gente precisava saber, ficou para esse encontro agora, foi saber quando dois números são... comparar dois números, saber quando um número é maior do que outro, tá? Bom, no conjunto dos números reais, a gente tem uma coisa que a gente chama de tricotomia. O que é uma tricotomia? É dizer o seguinte, que se A e B são números reais, vai acontecer uma de três coisas, né? Ou A vai ser menor do que B, ou A vai ser igual a B, ou A vai ser maior do que B, né? Isso é dado porque nos reais a tricotomia mesmo ela diz outra coisa, ela diz que o número vai ser positivo, ou negativo, ou zero, né? Mas bom, enfim, o que a gente quer descobrir, às vezes é fácil saber quando um número décimo é maior do que outro, às vezes não. O que a gente vai tentar descobrir é maneiras de decidir quando é que um número é maior ou menor do que outro, tá? Existem maneiras que são mais sofisticadas. A gente vai olhar basicamente quatro maneiras bem simples, bem simples. Eu vou tentar ver aqui uma delas, né? A gente vai ver nesse vídeo uma delas e depois vamos ver as outras, tá? Bom, primeira delas é a seguinte. É quando você tem no problema anterior da gente, você queria descobrir o A que você tinha era 5 menos raiz de 5 e o B era raiz de 5. Era isso que você queria. Tá. Tem uma maneira, né? Que não é nenhuma dessas quatro que a gente vê. É uma maneira de aproximação. Se você conhece alguma coisa sobre os números que você está tratando, você pode se ajudar. Por exemplo, a raiz quadrada de 5, se de antemão você tiver uma informação pequena sobre ela, a informação que você, por exemplo, poderia ter seria que a raiz de 5 está entre 2 e 3. De fato, né? 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9. 5 está entre 4 e 9, raiz de 5 está entre 2 e 3. Legal. Só que quando eu pego aqui 5 menos raiz de 5, aí vai acontecer uma coisa. Usando essa aproximação daqui, a gente vai descobrir o seguinte, que, por exemplo, como raiz quadrada de 5 é maior do que 2, 5 menos uma coisa que é maior do que 2, ela vai ser, no máximo, igual a 3, né? 5 menos 2, 3. Por outro lado, como raiz de 5 é no máximo 3, 5 menos uma coisa que no máximo é 3, vai ter que ser maior do que 2. E aí a gente tem uma situação de imponderabilidade aqui nos dois, usando essa aproximação. Então a gente diz que essa aproximação não é uma aproximação boa. Não é. Por outro lado, se eu usar uma aproximação se eu descobrir que raiz de 5
ele, por exemplo, está entre 2,2 e 2,3, eu posso dizer, usando o mesmo argumento, que 5 menos raiz de 5 vai estar entre 2,7 e 2,8. Usando esse mesmo argumento daqui, né? 5 menos uma coisa, né, que no mínimo é 2,2, vai ser no máximo 2,8. Massa. Então, eu consigo descobrir. Eu consigo decidir. Esse número é maior do que esse. Ou seja, raiz de 5 será menor que 5 menos raiz de 5. Mas para isso foi necessário saber algumas coisas de antemão sobre esse raiz de 5. Precisei de uma aproximação dela, né? Se eu não tivesse essa aproximação, se não tivesse aproximação, podia calcular, podia fazer e tal. Isso se chama comparação. Você está comparando uma coisa de antemão com outra. Você está pegando um número conveniente que você conhece. Tá? Pronto. A segunda maneira, uma outra maneira de fazer, de ver o problema, é a seguinte. Eu descubro que... Eu vou passar uma retinha aqui. Eu descubro o seguinte. Se A é menor do que B, então eu descubro duas coisas. Primeiro, que A, se eu multiplicar tudo isso por A, sim, eu estou supondo que A e B, no caso aqui, são positivos, tá? Os dois são positivos, né? Até porque a gente está trabalhando com trigonometria, etc e tal, as grades são todas positivas. Se fosse negativo, a gente veria outras coisas. Mas, bom, se A é menor do que B e eu multiplico tudo por A, eu vou dizer que A vezes A, que é A ao quadrado, vai ser menor que AB. Legal? Por outro lado, se eu multiplico por B, se eu multiplico essa desigualdade por B, eu vou descobrir que AB vai ser menor que B ao quadrado. Legal? Legal. Vamos fazer. A gente aqui descobriu uma coisa interessante. A volta disso é o seguinte, é que A ao quadrado é menor que B ao quadrado. Observe que isso é uma ida e volta, tá? Mas bom. Aí o que é que a gente faz? A gente faz o seguinte, a gente pega essas duas expressões e descobre quem é A e vai atrás de quem é ao quadrado. Quem é ao quadrado? Ao quadrado vai ser 5 menos a raiz de 5 elevado ao quadrado. Quanto é que dá isso? Isso aqui vai dar... Isso aqui é um produto notável, né? O quadrado do binômio, né? O quadrado da soma de dois termos. O primeiro deles é 5, o segundo deles é menos raiz de 5. Então, quadrado do primeiro, 25. Quadrado do segundo, que é 5. Mais duas vezes o primeiro pelo segundo. O primeiro é 5, 2 vezes 5, 10. O segundo é menos raiz de 5. 10 vezes menos raiz de 5 vai dar menos. Dez raiz de 5. Ou seja,
eu descubro que a ao quadrado vai ser 30 menos aqui eu poderia fatorar por 10, ficaria 3 menos raiz de 5, né? 10 que multiplica 3 menos raiz de 5. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Eu vou olhar só e perceber que b ao quadrado vai dar raiz de 5 ao quadrado, dá 5. Tá. Minha questão agora é perguntar quem é maior, se é esse número ou é esse. Observe que isso basicamente é perguntar se esse número aqui é maior ou menor que 25, né? Porque 30 menos 25 dá 5. Se ele for maior que 25 e tal, mesmo jeito desse. Só que aqui eu não vou precisar de uma aproximação, né? Vou observar o seguinte, que isso aqui vai ser 30 menos a raiz quadrada de 500. Legal? Raiz quadrada de 500. Tá. E aqui eu vou precisar descobrir a raiz quadrada de 500. Eu vou precisar de um quadrado aqui que seja perto de 500. 20, 21, 22, 23. Aqui eu descubro que a raiz de 500, ela de fato ela está entre 22 e 23. Isso é meio um truque sujo, porque a gente já sabia antes, né? Na verdade é o contrário, a gente sabe disso a partir disso. Tá? Mas, bom. Então, como a raiz de 500 ela é menor, ela é um número menor que, por exemplo, 25, né? 25 ao quadrado é 625, né? Isso significa que ao quadrado vai ser maior que 30 menos 25, porque ele está elevado ao quadrado. Então, ao quadrado, ele vai ser maior do que 5, esse número é maior do que 5, então A vai ser maior do que B. Legal? Eu estou pegando, tirando 30, esse número aqui, ele é menor que 25. Então, quando eu de 30 tirar uma coisa menor que 25, esse número vai terminar maior do que 5. Legal? É como eu tenho 30 reais e vou comprar uma coisa que custa menos de 5 reais. Significa que eu vou ficar com mais de 25. É isso. Pronto. Bom, esse é o primeiro truque. Esse é o primeiro truque. A gente vai aprender outros depois. Eu vou colocar outros depois. Vamos ver como é que ficou o vídeo e deem pitacos, tá? Tchau.